Fala comigo, Fogão, seja bem-vindo a um Fogo Viral. Esse aqui é o Fogo Analisa. Fim do primeiro turno, a gente vai fazer uma análise geral de como o Botafogo tá, projetar o que a gente tem pela frente, falar um pouquinho do jogo que aconteceu ontem, entender todo o cenário, pra gente acalmar, equilibrar e seguir, começar esse segundo turno, essa segunda parte da temporada, atrás dos nossos objetivos e ser campeão no final do ano, que é o que mais importa e dá muito pra gente ser. Então vamos falar um pouquinho do jogo de ontem, resumo de São Paulo e Botafogo. Dava para ganhar? Dava. A gente teve o jogo na mão no primeiro tempo, principalmente depois que a gente fez o 2-1. A gente teve umas 2 ou 3 chances de gol ali que poderia ter matado o jogo, mas também não dá para dizer que é um mau resultado. O empate lá é importante. Temos que jogar o Campeonato Brasileiro com inteligência. Se a gente recordar um jogo do Bahia que a gente a gente perdeu em casa. O Arthur Jorge foi um pouco ansioso, botou o Barbosa no ataque, buscando a vitória, a gente acabou perdendo o jogo. Aquele ponto lá, hoje a gente poderia estar com 41, tá com uma margenzinha um pouco maior. Então assim, cada ponto no Campeonato Brasileiro é importante. Jogar contra o São Paulo, fora de casa, 50 mil pessoas lá, é muito difícil. E só mostrou que nosso time é realmente muito forte, que a gente pode jogar com qualquer time, em qualquer lugar, ganhar em qualquer lugar, qualquer estado desse Brasil. Então assim, calma, o resultado foi importante, o ponto foi importante, lá na frente ele pode fazer diferença. Eu coloquei a nossa capa aí, não pode deixar de falar. Partida demais, sensacional do Cuiabano. Cuiabano é o Josimar, lembra muito o Josimar, né? Aquela força, velocidade, chega muito bem no ataque. O Arthur Jorge botou o Tietê caindo um pouco para a esquerda, porque o Cuiabano sobe mais naquele corredor ali. E o Tietê fazia aquela cobertura, o Cuiabano soltava um pouco o Cuiabano para ir. E os nossos 2 lances de gol saíram do lado esquerdo do ataque. Um cruzamento do Savarino, o Tiquinho cabeceou, pênalti pra gente, na mão do zagueiro do São Paulo. E o segundo, a jogada do Cuiabano, toma a bola, dá no Tietê. Tietê dá no Savarino, Savarino dá no Tiquinho, Tiquinho dá na passagem pro Cuiabano, golaço. Mais um gol com a característica do Arthur Jorge, que é aquele passe rápido, triangulação e sempre buscando um ataque vertical. Então um gol excepcional. Dá um panorama geral do que foi esse primeiro turno. Tava até olhando, o Soft Square postou no Twitter, muito interessante. Olha só o primeiro turno do Botafogo. Primeiro em aproveitamento, 70,2% de aproveitamento do Botafogo. Primeiro em vitórias, 12. Primeiro em gols, 31 gols marcados. Primeiro em saldo de gols, mais 15 gols de saldo. Primeiro em menos finalizações para marcar o gol. Então assim, o Botafogo precisa finalizar menos para conseguir um gol. Segundo em jogos sem sofrer gols, 8 jogos sem sofrer gols. Segundo em mais finalizações para sofrer gol. Então assim, não tem como dizer que o time não está bem, que o nosso elenco não é forte. É muito forte. A gente tem elenco para brigar nas 3 competições. Estava desde ontem conversando com alguns amigos em grupo de WhatsApp e a galera meio nervosa depois dessas contusões de Júnior Santos e Eduardo. Mas assim, achar um outro Júnior Santos e um Eduardo, as características dele no mercado, vai ser muito difícil. A gente pode contratar outros jogadores e mesmo assim não ter de novo essas características que eles nos dão. Então a gente tem que ter calma e serenidade agora, para a gente poder ser assertivo nas contratações e trazer jogadores que vão agregar o que a gente já tem e a característica dos jogadores que nós temos. Não adianta aquele desespero de contratação, aí acaba trazendo aposta que não vai jogar, não vai agregar o que a gente precisa no campeonato. Então assim, o Arthur Jorge tem um elenco na mão. Claro que muitas das vezes os nossos principais jogadores, Luiz Henrique, quando ele cansa, a gente perde muito aquela válvula de escape. O Savarino ontem se mexeu o jogo todo, caía para a direita, caía para a esquerda, cansou muito também. E às vezes a gente lança algumas peças que são boas, mas perdemos algumas características de escape. O Romero não dá essa característica de escape, ele vai dar um passe, ele vai colocar um jogador na cara do gol, mas a velocidade do corredor a gente perde. O Diego Hernandes nunca deu isso pra gente. Talvez agora, com o Carlos Alberto, a gente consiga retomar um pouco dessa velocidade quando a gente for substituir. Mas o Almada voltando das Olimpíadas, a gente começa a ganhar qualidade e velocidade novamente. É torcer desde criancinha pro Iraque sábado, o Iraque ganhar a Argentina
e o Almada voltar, encorpar o elenco. E assim, a gente começar a ter algumas peças para a gente poder trocar e não perder muita qualidade da equipe. Resumindo o jogo de ontem, dava para ganhar, mas o resultado não foi ruim. Um ponto lá no Morumbi é muito importante. Com certeza o São Paulo vai tirar pontos de gente que estão brigando com a gente lá no Morumbi. Fica aí. Logo do lado esquerdo, como eu falei, bem forte. Cuiabano se destacando demais. Eu li hoje no Fogão Net que tinha os olheiros da Inglaterra e da França no Morumbi ontem para assistir esse jogo do Cuiabano, para assistir como é que o Cuiabano estava na partida. Então assim, é um jogador que já está despertando interesse da Europa. A tendência é que ele fique pelo menos uma temporada com a gente, mas é um lateral com as características dele, forte da forma que é, um cara que chega para cruzar, já deu 3 passes para gol, já fez 3 gols no campeonato, é posição rara no mercado. Então com certeza a gente vai vender o Cuiabano mais cedo ou mais tarde, então a gente tem que aproveitar ao máximo ele. Para o próximo jogo, o Cuiabano está suspenso, assim como o Marlon Freitas, deve entrar o Marçal ali. Eu acredito que o Alan pode ter uma chance nesse meio do campo, dependendo como é que o Arthur Jorge pensa. A gente vai ter esse jogo de sábado já uma terça-feira, então ele precisa poupar. Luiz Henrique vem jogando muito, cresceu muito de rendimento. Ontem ele acabou com o lateral do São Paulo, acabou. Acho que era o Wellington, o nome do lateral do São Paulo, tá sonhando com ele até hoje. Mas assim, a gente precisa controlar a minutagem dele pra gente não perder mais um jogador. O Tiquinho, ele tá voltando àquela melhor fase dele, com qualidade, retendo bola, habilidoso, fazendo gols, aquele Tiquinho que a gente se acostumou no ano passado. Então ele tá tendo sequência, voltou de contusão, tá jogando, tá voltando pro ritmo, então vai ser fundamental pra gente. Fechamento do turno, a gente precisa respirar, entender que a gente tem mais 6 meses de futebol pela frente. Eu quero muito ser campeão brasileiro, quero muito ser campeão brasileiro. Eu acho que ser campeão da Libertadores seria incrível, um sonho, Copa do Brasil também, mas o brasileiro é um campeonato que vai fazer a gente lavar a alma de tudo que aconteceu no passado. Então assim, eu quero muito ser campeão brasileiro. Então, se a gente for parar para pensar, o que a gente precisa para ser campeão brasileiro? Abrindo aqui a tabela do GE, que vou botar aí na tela para você ver também, a tabela do Brasileirão aqui no GE. Hoje a gente está com 40 pontos, o Flamengo 37, o Palmeiras 36 e o Fortaleza tá vindo ali comendo pela beirada 33 pontos. Então a gente tem esse aí, o G4. A análise, quando você vai fazer qualquer estudo, qualquer análise de pontuação média dos campeões do Campeonato Brasileiro, eles vão te dar um número mágico de 74 pontos, entre 74 e 75 pontos. Então assim, a gente com 40, a gente precisaria aí de 12 vitórias, que faria 76 pontos, ou 11 vitórias e um empate para ficar ali com 75, que é o número mágico. Então assim, dessas 11 vitórias que a gente precisa e um empate, no segundo turno nós temos 10 jogos dentro do Newton Santos, ou melhor, 10 jogos com o mando do Botafogo, porque um jogo a gente entrou em acordo com o Grêmio, vai ser campo neutro. A gente deve jogar em Brasília, mas vai ter mais torcedores nossos. Brasília é um local que tem muito torcedor botafoguense, então a gente vai ter uma força muito grande lá. Vai jogar esse jogo em campo neutro e vai ter 9 jogos no Newton Santos. Se a gente pensar que a gente precisa de 11 vitórias e um empate, e a gente ganhar esses 9 jogos no Newton Santos, mais o jogo do Grêmio, que são todos mandos do Botafogo, só em casa a gente já tem 99% do que a gente precisa para ser campeão. Se nós ganharmos todos os jogos em casa. E se o campeonato demonstrar que a média dos anos anteriores de 74, 75 pontos, fazer valer esse ano também. Então só com os jogos em casa a gente já consegue ser campeão brasileiro. E aí a gente busca esse empate fora. Lembrando que a gente tem clássico também, né? Então a gente enfrenta o Flamengo e o Vasco, a gente enfrenta dentro de casa, porque a gente jogou o primeiro turno fora. Mas Fluminense a gente enfrenta fora de casa, que era no Rio de Janeiro, no Maracanã. Então assim, a gente pode ter esse confronto contra o Fluminense e vencer, porque a gente está com um retrospecto muito bom contra o Fluminense. Então uma partida que pode ser boa para a gente vencer fora também. E a gente tem diversos outros adversários
que a gente vai jogar fora de casa, que dá para vencer também. Já na terceira rodada do Brasileiro, a gente pega aí o Atlético Goianiense. Terceira não, segunda rodada do retorno, a gente já pega o Atlético Goianiense lá em Goiás. É um jogo que a gente pode muito bem vencer. O campo do Atlético Goianiense é um bom campo, favorece a nossa individualidade. Então o Botafogo é um time muito técnico, muito habilidoso. Tendo um bom gramado, a gente consegue desenvolver esse jogo. Então é um jogo bom para a gente vencer fora de casa. Depois a gente pega o Juventude lá em Caxias do Sul também. Um jogo difícil, jogar lá é muito difícil. Vai favorecer o horário desse jogo, que vai ser dia 11 horas da manhã. Então assim, o time não vai pegar muito frio lá. Mas porém, 3 dias depois desse jogo, a gente pega o Palmeiras no primeiro jogo da Libertadores. E a gente vai ter acabado de vir de uma decisão contra o Bahia pela Copa do Brasil também. Então assim, vai ser pesado. Mas pensando em brasileiro, se a gente se determinar e o Botafogo conseguir todas as vitórias dentro de casa, a gente já está com muito caminho caminhado, muito caminho andado para ser campeão brasileiro. 10 jogos no retorno são em casa. 10 jogos no retorno são com o mando do Botafogo. A gente tem que focar muito nisso, porque o fator casa vai ser fundamental para a gente ser campeão brasileiro nesse segundo turno. Beleza? E vamos falar um pouco, projetar um pouco do que a gente tem pela frente. Cruzeiro no próximo jogo. Dificílimo. Dificílimo. Como todo jogo no brasileiro é difícil, o Arthur Jorge bate sempre nessa tecla, mantém sempre a equipe focada no que a gente precisa. Então assim, contra o Cruzeiro vai ser um jogo dificílimo. Eu acredito que o Arthur Jorge vai controlar minutagem aí nesse próximo jogo. Cuiabano e Marlon Freitas já vão ter que descansar, normal. Talvez ele segure também o Bastos, porque o Halter, que não foi nem relacionado para esse jogo, teve um problema de indisposição, já está normalizado, vai voltar para jogar contra o Cruzeiro. Então é capaz do Halter entrar ali com Bastos. A gente vai ter o Marçal na esquerda e eu acho que ele pode segurar o Damian também. O Damian vem jogando todos os jogos, já tem 36 anos. O Ponte não passa ainda muita confiança, mas é um cara que a gente precisa testar ali para botar para rodar. Ele precisa estar nesse confronto, ele precisa mostrar para que vê, ele está no Botafogo. Então a gente não precisa assim ficar o tempo todo passando a mão, ele tem que se provar também. No meio campo, eu acredito que o Alan pode ter uma chance com essa baixa do Marlon Freitas. Agora, o nosso ataque, Savarino precisa controlar a minutagem, Luiz Henrique precisa controlar a minutagem, e o Arthur Jorge tem que pensar muito bem o que ele vai fazer ali. Tem o Igor Jesus, que tem as características muito próximas do Tiquinho. Então assim, vai mudar o jeito de jogar. O Romero já está disponível para jogar também, pode aparecer nesse próximo jogo. Então assim, eu entendo que nesse próximo jogo contra o Cruzeiro, o Arthur Jorge pode controlar a minutagem, até mesmo porque logo na terça-feira seguinte a gente pega o Bahia dentro de casa. O Bahia no Campeonato Brasileiro, ele começou a despencar um pouquinho mais, está oscilando muito nos últimos jogos. Se você pegar nos últimos jogos, o Bahia tem 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Então assim, está oscilando para baixo. A gente teve muita dificuldade com o Bahia no primeiro jogo, porque não conseguiu encaixar aquela marcação do meio do campo. O Bahia tem um meio campo ali que joga muito próximo de qualidade, com Everton Ribeiro, com Caio Alexandre, com o Jean lá deles. Então assim, eles têm um meio de campo muito entrosado, joga próximo de qualidade, e a nossa marcação não encaixou muito nisso. Com certeza o Arthur Jorge já entendeu essa forma de jogar, vai entrar bem contra eles no próximo jogo. Bahia e logo depois, como eu tinha dito, Atlético Goianiense lá em Goiás. A gente precisa entrar muito focado nesses próximos 2 jogos, Cruzeiro e Bahia. Controlar a minutagem contra o Cruzeiro, entrar forte contra o Bahia e entrar forte contra o Atlético também. Porque como a gente vai jogar na terça-feira e o próximo jogo com o Atlético Goianiense vai ser... Deixa eu ver se vai ser sábado ou domingo. Vamos ver aqui. Botafogo, Atlético Goianiense vai ser no sábado. A gente joga na terça, então fica quarta, quinta, sexta. A gente tem um dia a mais de descanso do que normalmente vai ter. Então a gente vai jogar no sábado, no quarto dia. Então a gente joga no sábado, 8 da noite.
vai ter um diazinho a mais completo para a gente descansar. Então dá para ir com força total contra o Bahia no jogo. Vai ter 3 dias completos de descanso para enfrentar o Goiás 8 horas da noite em Goiânia. Muito importante a gente ter um planejamento assertivo. Eu, no lugar do Arthur Jorge, como disse, controlaria a minutagem nesse primeiro momento contra o Cruzeiro. Entrava forte contra o Bahia e entrada forte contra o Atlético Goianiense. Porque a gente vai ter 3 jogos, 3 dias de descanso aí, entre aspas, né? De recuperação completos para jogar só no 4º dia do sábado, 8 da noite. Então, vamos pensar jogo a jogo, com calma. A ideia é conseguir 75 pontos nesse segundo turno, onde, historicamente, nos últimos anos, deu o campeonato para o time que fez 74, 75 pontos. Nós temos 10 jogos no segundo turno em casa, 10 jogos em casa, 10 jogos comando Botafogo, e a gente precisa fazer valer o fator casa, porque o fator casa pode ser determinante para a gente ser campeão brasileiro. Vamos ver como é que vai se desenrolar essa janela, ver se esse imbróglio do Matheus Martins é sarado, a gente consegue trazer o jogador ou outro ponta que esteja sendo ventilado também. O lateral direito trazer e um zagueiro para a gente poder dar mais força para esse time que já é muito bom. Primeiro turno foi excelente, 40 pontos é pontuação de time campeão, que já foi campeão. A gente continuar essa batida, mas sempre controlando a ansiedade, cabeça no lugar, equilíbrio, porque o Campeonato Brasileiro é ganho com equilíbrio, sem afobação, sem desespero, sem ficar olhando para os adversários, focar no nosso, fazer o nosso bem feito, que no final do ano a gente vai ser campeão. Beleza? Deixa seu comentário aqui, diz pra mim o que você está projetando para esse segundo turno, diz pra mim o que você acha que o Botafogo precisa contratar ou deixar de contratar. Curte esse vídeo, se inscreve, isso é muito importante pra gente. A gente tá numa meta aí de chegar a 300 inscritos no canal, então compartilha aí nos seus grupos de WhatsApp. Vamos curtir o Botafogo, vamos viralizar o Botafogo. Cada um tem um jeito de curtir o Botafogo, esse é o meu. Vamos pra cima deles, esse é o Fogo Viral, fogo neles, vamos!